graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, meu nome é Deusuíta. E é uma alegria muito grande estar aqui hoje para pregar a palavra de Deus. Esta palavra que não é uma simples palavra, mas é a palavra de Deus. E é uma alegria muito grande, irmãos, estar aqui hoje, nessa noite. Essa palavra que cura, que salva e que liberta. Irmãos, eu sou casada, né? Tenho 3 filhos. Sou da paróquia São José, do grupo São Francisco de Assis, da capela São Francisco de Assis e do grupo São Francisco de Assis. E como é bom ver vocês aqui novamente, né? Vocês começaram, né, com o semeador, a primeira pregação, ali onde o Senhor lançava a sua semente. Depois ele regou com o seu amor. O Senhor veio regando com o seu amor. E depois veio o pecado. E depois veio a salvação. E hoje é o 5º dia. Estamos já no 5º dia de seminário de vida no Espírito Santo. E que bom que você não desistiu. Que bom que você perseverou, irmãos. Porque Jesus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E essa pergunta eu me fiz a semana toda. Eu perguntava para o Senhor, Senhor, como é que está a minha fé? E eu pergunto isso para você, irmãos. Como é que está a sua fé? A sua fé, ela é uma fé grande ou uma fé pequena? Talvez você diga assim, nossa, a minha fé é muito pequena. A minha fé ela é fraca demais. Irmãos, glória a Deus porque a sua fé é pequena. Porque o que Jesus vai nos falar hoje, irmãos, é que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, e ele vos obedecerá, e nada vos será impossível. Irmão, você ganhou agora aí uma sementinha que está nas suas mãos. Você sabe que semente é essa? Você adivinhou? Você já conhecia ou é porque eu já falei? Já conhecia? Eu não conhecia mostarda. Eu adquiri essa semente lá no Piauí. E aí, como eu ia falar sobre fé, eu achei interessante trazê-la. Você já viu o tamanho que essa... Você está com a semente aqui? Abra aí para você ver. Muito miudinho. Mas o coração de Deus é maior. Se você coloca essa semente, vou pegar aqui uma sua, tá? Se você coloca ela na palma da sua mão, irmão, você vai ver que ela é quase do tamanho de um grão de areia. Ela é muito pequena. Tem umas que parece que são maiores, não sei. Mas tem outras que são pequenas demais. É muito pequena. Mas, irmãos, Jesus vai dizer, se tu tiverdes uma fé desse tamanho, como o tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte e ele te obedecerá, e nada vos será impossível. Irmão, você acredita nesta verdade que Jesus acabou de nos falar através da sua palavra? Você acredita? Você crê? Eu creio.
Eu creio porque o nosso Deus é um Deus poderoso e é um Deus do impossível. Amém? Irmão, e é justamente que eu vou falar hoje sobre a fé. A fé e conversão. E eu peço a você que pegue comigo agora. Pega comigo a palavra que está em Gênesis 22, do 1 seguinte. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Gênesis 22, seguinte. Se você não achou, irmão, pede ajuda aí o irmão que está do lado. Já encontrou? Então já podemos ler a palavra? Já, né? Depois disso, Deus provou Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu oferecerás em o holocausto, sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou 2 servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Vamos pular lá para o versículo 6. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse a seu pai: meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus respondeu-lhe a Abraão: providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro, preso pelos chifres, entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, nós vamos ver que a palavra de Deus, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, está recheado de homens e mulheres que deram a vida defendendo a sua fé. O Antigo Testamento, nós temos muitos homens que deram a sua vida por Deus. E um desses homens é esse homem aqui, Abraão. Abraão era um homem temente a Deus. Era um homem que não tinha medo de se entregar nas mãos de Deus.
E nós vemos aqui, irmãos, que Abraão obedeceu fielmente a Deus quando Deus pediu o seu filho, Isaque, em sacrifício. Abraão nem disse nada, ele simplesmente selou o jumento e partiu para o lugar indicado. Irmãos, o que levou Abraão a ter essa certeza de que Deus providenciaria a vítima no lugar do seu filho? Sem dúvida alguma, era a fé que Abraão tinha em Deus. Foi essa fé que fez com que Abraão se lançasse em Deus, confiasse nele, confiasse em Deus. E assim o seu filho sairia dali sem ser sacrificado. E nós vamos ver também que lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, vai nos dizer que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Abraão não via nada. Qual era a prova que Abraão tinha? A prova que Abraão tinha era justamente a fé. Ele confiava em Deus. Abraão era um homem inteiramente entregue nas mãos de Deus. Abraão era amigo de Deus. Abraão, ele deixava Deus conduzir a sua vida. Abraão deixava Deus passar na sua frente. Era a fé de Abraão. Abraão era provado. Irmãos, eu não sei se você está sendo provado também. Talvez você esteja passando por uma grande tribulação, uma grande provação. Irmãos, eu quero dizer para você, não tenha medo. Confie em Deus. Acredite em Deus. Porque Ele irá providenciar, irmãos, aquilo que você necessita, aquilo que você está pedindo. Não tenha medo, se lance em Deus. Talvez você diga assim, mas a minha fé é muito pequena. Mas é essa fé que Deus está pedindo hoje. Essa fé que, como esse grão de mostarda que nós acabamos de ver, que é bem pequenininho. Mas é preciso confiar. Talvez você diga assim, mas Abraão, é Abraão. Não, a única diferença é porque Abraão era um homem inteiramente entregue nas mãos de Deus. E eu e você também podemos ter essa fé, e ainda maior, porque Jesus vai dizer para os discípulos que eles não só farão as obras que o próprio Jesus fez. Jesus vai dizer, vocês não só farão as obras que eu as faço, mas farão maiores ainda que as minhas. E não temos que ter medo, irmão, de confiar nesse Deus que é todo-poderoso, esse Deus que caminha conosco, esse Deus que deu a vida por nós. Imagine que Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E enquanto os dois iam caminhando junto, Isaque disse a seu pai, meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou, temos aqui o fogo e a faca, mas onde está a ovelha para o holocausto? Abraão disse, Deus providenciará, meu filho. E quando Abraão amarrou o seu filho, ele fez o altar e colocou o filho sobre o altar, e já ia com a faca para sacrificar o seu filho, o anjo do céu gritou, não faça isso, Abraão, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Agora eu sei que tu temes a Deus. Irmãos, nós não temos que duvidar de Deus. Talvez a nossa dificuldade é porque nós duvidamos do Senhor. Pega comigo também lá Mateus
Mateus 17. Aliás, você só escreve aí para você meditar. Mateus 17. Do 14 ao 20. E quando eles se reuniram ao povo, o homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curar. Respondeu Jesus: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-no. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsar esse demônio? Jesus respondeu: por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Irmãos, aquele que tem uma fé do tamanho desse grão de mostarda, não tem que ter medo. Não tem que ter medo de se lançar mesmo em Deus. Porque Jesus está dizendo: nada vos será impossível. É preciso simplesmente acreditar, confiar em Deus. Lá em Hebreus 10, 38, ele vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que o meu justo viverá da fé. Porém, se o seu coração desfalecer, eu já não me agradarei dele. O meu justo viverá da fé. Porém, se ele desfalecer, o meu coração já não se agradará dele. Então Deus se agrada. Deus se agrada daquele que confia nele. Deus se agrada daquele que se lança nele. E não temos que ter medo. Porque nós temos um Deus do impossível. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que caminha conosco. Não temos que ter medo, só simplesmente confiar e acreditar nesse Deus que tudo pode. Nesse Deus que está a todo instante do nosso lado. Só precisamos confiar nele. Mas a fé também, irmãos, ela é um dom de Deus. E por ser um dom de Deus, nós precisamos pedir a cada instante: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E o que nós podemos fazer para crescer nessa fé? Porque se a gente não cuida também da nossa fé, é como aquela plantinha que precisa de água todos os dias. E se a gente não coloca água, ela vai morrendo. Nós também precisamos alimentar a nossa fé, cuidar da nossa fé. E de que maneira nós vamos cuidar da nossa fé? Para crescermos nessa fé? Em oração. Precisamos estar constantemente em oração, na presença de Deus. E assim nós vamos tendo essa intimidade com o Senhor. Nós vamos também ser amigo de Deus. E através da sua palavra. Nós precisamos, irmãos, a cada dia nos alimentar desta palavra.
É esta palavra que vai nos fortalecer. É essa palavra que vai nos dar essa força para crescermos cada vez mais na presença de Deus. E esse desejo que nós temos pela palavra de Deus é um desejo que está crescendo dentro de nós. É um desejo que a gente tem, uma sede que brota no nosso coração, porque nós queremos agora ser de Deus. Nós queremos trilhar agora um caminho de santidade. Temos sede de Deus. E por isso esse desejo, nós queremos ser santo. Brota esse desejo no nosso coração de sermos santos. E aqui eu começo um processo de conversão. Porque nós estamos falando de fé e conversão. Quando esse desejo brota no meu coração de querer ser santo, eu começo esse processo de conversão. E por isso eu preciso renunciar ao pecado. Vou detestando o pecado porque a minha vida não condiz mais com o pecado. E eu vou querendo ser santo e preciso renunciar ao pecado. Conversão é mudança de vida, é mudar de direção. Se o caminho que eu estou andando é um caminho que está me levando para a perdição, eu preciso mudar de caminho, preciso mudar de direção. Se o canal que eu estou assistindo está me levando para a perdição, mude de canal. Muda de canal, irmão, nós temos outros canais sadios. Temos a Canção Nova, temos a Rede Vida, temos o Século 21, temos outros canais. Mas se o canal que nós estamos assistindo está nos levando para a pornografia, está nos tirando de Deus, mude de canal. Isso é mudar de direção, é conversão, é querer ser de Deus. E assim nós vamos crescendo na presença de Deus. Nós vamos nos fortalecendo na presença do Senhor, porque agora nós queremos ser de Deus. Amém? Irmãos, como nós vimos, a fé, ela é uma certeza daquilo que não se vê. E essa fé, ela me leva a acreditar num Deus do impossível. E assim eu vou me convertendo a Ele. E hoje, irmãos, eu te pergunto. Você, irmão, deseja hoje experimentar essa fé? Você quer fazer a experiência desta fé hoje? Essa fé que crê num Deus do impossível? Você deseja, irmãos? Por isso, irmãos, eu te convido agora a ficar de pé. Se você deseja, se você quer fazer essa experiência com esse Deus do impossível, fica de pé agora, irmãos. E fecha teus olhos. E vá se colocando agora na presença do Senhor. E vá dizendo, Senhor Jesus. Repete comigo, Senhor Jesus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. O Senhor disse que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos é impossível. Por isso, Senhor, eu te peço nessa noite, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé, Senhor, que acredita em milagres. Sim, Jesus, eu te peço, dá-me essa fé firme. Eu te peço, Senhor, derrama no meu coração hoje, infunde no meu coração essa fé. Porque eu quero, Senhor, caminhar a partir de hoje na fé. Eu quero, Senhor, te seguir na fé. Eu quero, Jesus. Por isso, Senhor, dai-me essa fé. Dai-me essa fé, Jesus, para que eu não venha mais desacreditar do teu poder. Irmão, vá pedindo agora com suas palavras. Vá dizendo a Jesus, sim, Senhor Jesus,
Eu quero, Senhor Jesus. Eu quero uma fé viva. Eu quero uma fé nova. Eu quero uma fé expectante. Eu quero, Senhor Jesus. Derrama sobre mim, Senhor, esta fé, para que eu possa, Senhor, viver pela fé, acreditar naquilo que eu não vejo. Dai-me, Senhor Jesus, esta fé. Dá-me, Senhor Jesus, essa fé. Vem, Senhor Jesus, renova essa fé no meu peito. Faz arder no meu coração essa fé, como fez arder a fé no coração daqueles que andavam contigo, daqueles que o Senhor chamou, daqueles que o Senhor chamou o nome. Dá-me, Senhor Jesus, essa fé. Dá-me, Senhor Jesus, a fé de crer nesse amor anunciado. Levanta tuas mãos agora, irmãos, e vamos cantar. E o impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. O impossível. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. Irmãos, o impossível Deus pode